Então vamos lá, pessoal. Como eu prometi para vocês, aqui eu vou gravar com o meu celular mesmo, que foi dito hoje de manhã, por esses professores que entendem de geopolítica e entendem da história da rainha e o que está acontecendo, ou o que poderá acontecer agora e futuramente na Inglaterra, tá bom, pessoal? Então segue aí, um forte abraço. Coronel, vou começar com o senhor. Pudemos acompanhar aí uma grande comoção dos britânicos, também uma repercussão enorme na imprensa mundial e os líderes também se pronunciando, publicando mensagens, enaltecendo o reinado da rainha. Foram 70 anos, né? Rapidamente, o que representou na avaliação do senhor esse reinado bem-sucedido, como dizem os especialistas? De que maneira ajudou a consolidar a relação do Reino Unido com outros países? E, como eu disse no enunciado, o que pode mudar a partir de agora nessa relação com outras nações? O que pode mudar na geopolítica? A rainha Elizabeth, ela, até por sua longevidade, ela percorreu diversos períodos e transformações no mundo, né? Então, ela tanto atuou, né, logo no depois do pós-guerra e, na verdade, a bem da justiça, ela esteve atuando também durante a guerra, porque quando o seu pai decide, né, apoiar Winston Churchill na defesa da Inglaterra. Ele, na época, inclusive, havia sido concitado a deixar a Inglaterra e se refugiar no Canadá, e ele decide permanecer com a família durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, a própria Elizabeth, ela se junta à defesa territorial e começa ali a sua relação com a nação. E logo depois, quando seu pai falece, ela ainda tem contato com Churchill, logo no final ali do pós-guerra, e ela presencia o início daquele momento de bipolaridade no mundo, e a gente observa que ela passa todo aquele período da Guerra Fria, em que a Inglaterra, o Reino Unido, se aproxima muito das políticas internacionais dos Estados Unidos e passa a ser realmente o aliado, talvez o aliado mais fiel, mais ligado aos Estados Unidos, e a própria formação da OTAN, ampliação da OTAN, a transformação da OTAN quando ela começa a atuar fora da Europa. A Inglaterra sempre esteve junto aos Estados Unidos e mesmo depois da queda da União Soviética, nós tivemos mais de 100 intervenções militares dos Estados Unidos desde 91, desde a queda da União Soviética, e a Inglaterra esteve junto com e o Reino Unido, né, não só a Inglaterra, mas estiveram juntos com os Estados Unidos em grande parte dessas intervenções. Então, ela foi uma rainha que presenciou toda essa transformação e, inclusive, presenciou o atual momento, um momento muito delicado, em que nós observamos já o declínio dessa situação geopolítica mundial, em que havia talvez uma hegemonia dos Estados Unidos após o declínio da União Soviética, e hoje a gente parte já para talvez um mundo um pouco mais multipolar, e ela presenciou toda essa transformação. Então, podemos dizer que sim, ela foi uma mulher que viveu todas as mudanças geopolíticas que nós observamos desde a Segunda Guerra Mundial. Jornal da Manhã, 8h39. Entrevista especial aqui nessa edição do Jornal da Manhã, repercutindo a morte da Rainha Elizabeth II, os desdobramentos e também como fica a relação do Reino Unido com outros países a partir de agora. Amanda, para a gente girar os nossos convidados, eu peço por gentileza a sua pergunta para o professor de Relações Internacionais, Pedro Costa Júnior. Professor, bom dia. Coronel, bom dia também. Professor, então fazer uma reflexão daqui para frente, o que muda, se é que muda efetivamente algo no Reino Unido com a perda dessa figura que inspirava tanta estabilidade, confiança, era vista como um porto seguro para os ingleses, como deve ser o reinado de Charles III, o senhor pode apontar alguma mudança, talvez algum posicionamento político mais enfático? A rainha sempre pairou acima de todas essas divisões e questões políticas. Era difícil imaginar e saber o que ela realmente pensava. Ela não deixava transparecer. A gente pode imaginar alguma mudança nesse sentido com Charles III? Como é que o senhor encara a monarquia britânica daqui para frente?
Essa é uma pergunta importante, Amanda, porque trata-se de o fim de uma era. A Rainha Elizabeth II, ela representa exatamente uma era. O reinado dela é comparável com o reinado da Rainha Vitória, do século XIX, né? O auge inglês, a chamada Era Vitoriana, né? Onde o Max Weber vai dizer, né, do espírito capitalista e a ética protestante, né, vão se formando. E como bem disse o coronel, ela ultrapassa toda uma era, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Né? E o reinado dela é marcado por estabilidade, longevidade e carisma. Ela conseguiu associar tudo isso, né? E passou toda a sua vida, toda a sua biografia, né, de maneira impoluta, quer dizer, sem arranhões, né, sem escândalos. Né? Claro que a popularidade oscila mais ou menos, mas ela é, como diz um amigo meu que a conheceu, né, um correspondente que escreveu um texto muito bonito, ela era quase uma unanimidade. A unanimidade não existe no mundo de hoje, né? Mas ela era quase uma unanimidade. Então, é o fim de uma era. Né? Quer dizer, substituir uma rainha que fez um reinado dessas proporções já é uma tarefa muito difícil, porque por mais que você faça, você está sendo sucessor da Rainha Elizabeth II. Percebe que está no panteão dos grandes monarcas da Inglaterra, como a Rainha Vitória, ou a própria Elizabeth I, ou Henrique VIII. Mas o sucessor dela é o Charles III, do qual os britânicos não têm grandes expectativas. Né? Não têm grandes expectativas por quê, Amanda? Porque se trata